O artigo 46, ele traz a regra geral da competência territorial. Assim dispõe: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. É muito clara a regra e estabelece, então, que nas ações de direito pessoal ou de direito real de bens móveis, o foro, em regra, será o do domicílio do réu. Os parágrafos, eles são bastante autoexplicativos, mas vale aqui uma leitura para fixação. O parágrafo 1º diz o seguinte, eles trazem exceções à regra do caput. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º estipula que quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. E o parágrafo 5º estabelece que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Essa questão do parágrafo 5º nós mencionamos lá quando falamos que a competência será da Justiça Estadual, porque aqui é uma daquelas exceções que mencionamos a competência da Justiça Federal, né? Dizendo que ao foro do executado é que então dirá onde deverá ser proposta a execução fiscal, seja onde ele tem domicílio, no de sua residência ou onde ele for encontrado. A questão de domicílio e de residência são hipóteses diversas, né? A questão do domicílio é trazido na hipótese do parágrafo 1º, diferentemente ali, mais à frente, no parágrafo 3º, que possibilita, então, que também, quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. O parágrafo 4º, por sua vez, ele trata da hipótese do litisconsórcio passivo, que é o caso de existência de dois ou mais réus no processo. O artigo 47 do CPC, ele institui a regra geral de competência no que se refere a direito real sobre imóveis. Estatui o artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Então, aqui entende o legislador que o juiz do lugar onde a coisa é localizada, e essa coisa sendo um bem imóvel, ele teria mais condições de analisar a situação referente àquele bem. Porque ali, né, as provas ali naquele local serão produzidas muito mais facilmente, tendo o imóvel ali no mesmo local do processo. Então, trata-se de uma regra de competência funcional, não derrogável, ela gera uma incompetência absoluta e ela pode ser arguida a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive reconhecida de ofício pelo juízo, que antes deverá, porém, abrir às partes a oportunidade de manifestação sobre a questão relativa à eventual incompetência absoluta, certo? Então, a ação que tem por objeto bem imóvel, regra é o foro do lugar da coisa. Vamos fazer aqui uma distinção. Se a ação, no entanto, diz respeito a um contrato que tenha como objeto um imóvel, daí essa ação será pessoal, porque nós vamos aí discutir não o imóvel em si, mas cláusulas deste contrato. Então, se é assim,
essa ação terá como competência aquela regra geral instituída no artigo 46 do Código, qual seja, de que será competente o foro do domicílio do réu, certo? O parágrafo 1º, por sua vez, estipula que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras de enunciação de obra nova. Ora, isso significa, então, que nesses casos de direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e enunciação de obra nova, o autor ele deverá propor a ação perante necessariamente o foro de situação da coisa, que tratam-se também de questões relativas a direito real sobre bem imóvel. Nas outras hipóteses que excluem essas questões de direito de propriedade, vizinhança e etc., nestas outras hipóteses, então, o autor pode optar pelo foro, seja do domicílio do réu, da coisa ou de eleição. O parágrafo 2º estipula que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. A ação possessória imobiliária é aquela em que se discute posse sobre bem imóvel, E a competência, no caso, é absoluta também e será o foro de situação. Será então o foro competente será o de situação da coisa onde se encontra localizado o imóvel. Bora continuar então? Artigo 48 do Código diz que o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou a anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, aqui fica estabelecido o foro de domicílio do autor da herança no Brasil como aquele competente para todas essas ações ali arroladas, O caput é autoexplicativo, só lembrando que o espólio, então, é aquele conjunto de bens, deixados pelo decujus, que ainda não foi objeto de partilha. E se o autor da herança não tinha domicílio no Brasil, o que acontece? O parágrafo único nos responde. Ele diz lá que se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente 1. O foro de situação dos bens imóveis. 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. 3. Não havendo bens imóveis, o foro de local de qualquer dos bens do espólio. O artigo 49, por sua vez, ele nos fala sobre a ação em que o ausente for réu. E nesse caso, será essa ação proposta no foro do seu último domicílio, também competente para a arrecadação, inventário, partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Esse caso aqui é específico para a hipótese de réu, que é uma pessoa ausente, A ausência vem lá, é uma figura definida pelo direito material, pelo direito civil, lá no artigo 22 do Código Civil, que assim dispõe. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, nesses casos aqui, não se sabe onde está a pessoa, A ação ela poderá ser proposta no foro do seu último domicílio. Lembrando que essa regra aqui, ela não se aplica quando ao caso houver questão de direito real sobre imóvel, porque daí nesses casos de questão de direito real sobre imóvel, vigorará, incidirá a competência absoluta do artigo 47 do Código. A regra do artigo 50 do Código vai nos falar sobre a ação em que for réu incapaz. Diz lá o artigo 50.
A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Ora, esse artigo aqui, na verdade, ele é uma continuidade do artigo 46, certo? Que estabelece a regra geral de competência territorial como sendo aquela do domicílio do réu. As ações propostas, então, contra pessoas incapazes deverão ser propostas no foro do domicílio de seu representante ou assistente. No caso, trata-se também de competência territorial. No mesmo sentido, o artigo 76 do Código Civil, ele determina por lei o domicílio do incapaz como sendo aquele do seu representante ou do seu assistente. O artigo 76 do Código na verdade, da lei material, o artigo 76 do Código Civil estabelece que tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O parágrafo único diz que o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente e assim sucessivamente em relação às demais figuras ali referidas no caput. Aqui a gente faz um link com a questão da súmula 383 do STJ, que estabelece que a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor da sua guarda. No artigo 51, nós vamos falar sobre a competência para ações que envolvem interesses da União Federal, ou seja, trata-se de competência em razão da pessoa, portanto, uma competência absoluta. Diz o artigo 51 que é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Logo, então, nós temos aqui uma repetição da regra geral do artigo 46. União autora, foro de domicílio do réu será o competente. O parágrafo único estabelece que, se a união for demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Bom, então, quando a união for ré, a competência, no caso, será concorrente. É uma regra que repete aquela prevista no artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. Novamente, aqui a gente quer fazer uma observação relativa ao quanto disposto no artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece que a competência, quando a ação tiver por partes INSS e segurado, será da Justiça Estadual se naquela localidade não for sede da Justiça Federal. Então, poderá o segurado, é uma regra protetiva, ampliando o acesso à justiça do segurado, propicia tal regra que o segurado proponha a ação onde tem ele segurado o domicílio, mesmo que nessa localidade não haja sede da Justiça Federal. Seguindo aqui a mesma razão do artigo anterior, o artigo 52 estabelece a competência para ações que envolvem interesses dos estados e do Distrito Federal. Também é uma situação de competência em razão da pessoa, portanto, competência absoluta. O artigo 52 diz que é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Ora, aqui novamente nós vemos uma repetição da regra geral do artigo 46. Estados ou DF como autores, a competência será do foro de domicílio do réu. O parágrafo único estabelece que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.
Aqui nós temos a situação de estados e DF como réus, né? Caso em que a competência será concorrente em qualquer dos foros ali mencionados no parágrafo único. Nesse caso, entende-se que os estados eles teriam maior condições de se defender frente ao particular. A ação declaratória de inconstitucionalidade 5737, que tem por relator o ministro Dias Toffoli, ainda não foi julgada e questiona a constitucionalidade desse dispositivo aqui, dentre outros, vale a pena dar uma olhada nessa questão, mas ainda não tem uma situação julgada quanto à constitucionalidade desse dispositivo aqui. Acontece que os estados alegam que seria bastante dificultaria o acesso à justiça a eles. Vamos supor que exista um autor, né, de uma demanda que tem domicílio no estado do Mato Grosso do Sul, mas demanda aqui no Mato Grosso do Sul com o estado, vamos supor, do Pernambuco, certo? Então, o estado do Pernambuco teria bastante dificuldade para se defender aqui na Justiça Sul-Mato-Grossense. O artigo 53, ele vai trazer situações de foro ratione personae, certo? Como ele traz novamente aqui a situação do domicílio e da residência, né? É bom, não é uma matéria do processo civil, a gente traz lá do direito material, do direito civil, a noção do que seja domicílio e residência, mas é bom dar talvez uma reavivada na memória do que se refere o que é domicílio, o que é residência. Então, o artigo 70 do Código Civil, ele estabelece que domicílio da pessoa natural é o local onde ela é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, né? O artigo 71 do Código Civil diz que a pessoa natural, né, se ela tiver diversas residências onde viva, considerar-se-á domicílio qualquer uma delas. O artigo 72 diz ser também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde essa profissão é exercida. E se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. É o que diz o parágrafo único do artigo 72 do Código Civil. Então, nós tiramos daí a noção de que domicílio é o lugar onde a pessoa pode ser encontrada para finalidade jurídica, para efeitos jurídicos, enquanto que a residência é um mero lugar físico onde a pessoa reside, tá? Então, esclarecidos esses aspectos, nós vamos lá para os incisos do artigo 53, que dizem que é competente o foro 1. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou de dissolução de união estável. Letra A. De domicílio do guardião de filho incapaz. B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C. De domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E D. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, certo? Então, são autoexplicativos as alíneas todas do inciso 1º do artigo 53, pelo que não se tem muito mais o que se comentar. Só aqui a gente coloca a situação de que, veja, não é que há imposição desses foros, tá? O autor escolherá, conforme a sua conveniência, o domicílio onde proporá a demanda. O inciso 2º diz que
é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. O inciso terceiro, por sua vez, diz ser competente o foro do lugar A, onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. B, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. E letra C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Aqui a gente faz uma pequena observação, que é a questão da regra estabelecida, a regra especial estabelecida no Código de Defesa do Consumidor e que se refere às relações de consumo, tá? Nesse caso, a expressa disposição no artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo como foro competente aquele em que o consumidor tem o seu domicílio. É uma regra protetiva, certo? E diz exatamente o seguinte, que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1º e 2º deste título, serão observadas as seguintes normas, e o inciso 1º diz que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Já a linha D desse artigo que estamos tratando fala sobre competência foro ratione loci. Diz a linha D que será competente o foro de onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. A linha E diz respeito à regra de competência, que é uma regra protetiva específica ao idoso. Diz a linha E, é competente o foro de residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Aqui a gente faz um asterisco para atenção, para chamar a atenção de vocês. O artigo 80 do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, ele estabelece que as ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Essa regrinha aqui do artigo 80 do Estatuto do Idoso, ele traz esta competência absoluta para os casos de ações coletivas. Então, atenção com esse artigo 80, tá? Aqui na linha F e em diante, nós temos também regras de competência, voltamos a ter regras de competência, em razão do foro ratione loci, novamente. Diz a linha F, da sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. O inciso 4º diz que vai ser competente, então, o foro do lugar do ato ou fato para a ação. A linha A, de reparação de dano, a linha B, em que for o réu administrador ou gestor de negócios alheios. O inciso 5º diz que será competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido ou de acidente de veículos, inclusive aeronaves. O artigo 54 do Código de Processo Civil, ele vai trazer a situação
de hipótese de modificação ou prorrogação da competência. E diz o seguinte: a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Enfim, aqui aplicam-se apenas aos casos de competência relativa, ou seja, somente a competência relativa poderá ser modificada ou prorrogada, tá certo? Como nós referimos já anteriormente. Essa modificação ou essa prorrogação, ela pode se dar de duas formas, tá? Pode se dar pela lei, que está aqui tratado no artigo 54 e no artigo 55, ou poderá acontecer a prorrogação da competência ou a modificação da competência de acordo com a vontade das partes. É o que ocorre, por exemplo, quando as partes estipulam um foro de eleição no contrato. Naturalmente, a competência seria aquela, por exemplo, geral do artigo 46, que é o foro do domicílio do réu, certo? Que vimos. Mas as partes estabelecem um outro foro que não é aquele do domicílio do réu, tá? Uma outra situação é quando o réu deixa de alegar incompetência em preliminar de contestação, ou seja, embora a ação tenha sido proposta perante um foro inicialmente incompetente, o que acontece é que o réu, por sua inércia, resolve não colocar essa situação na preliminar de contestação e deixa então que a competência daquele foro inicialmente incompetente seja prorrogada e ali prossiga o processo. A conexão objetiva, ela diz respeito à comunhão do pedido ou da causa de pedir, diz o artigo 55, trazendo então à luz esse instituto da conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. A diferença para a caracterização, então, de litispendência ou coisa julgada é que nessas últimas, na litispendência e na coisa julgada, nós temos uma necessidade de identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, enquanto que na conexão, uma mera similitude das causas, tá? Porque elas seriam símiles, conexas, por terem pedido comum ou causa de pedir comum. Ao prosseguir dispondo sobre a conexão, o Código de Processo traz aqui no artigo 55, parágrafo 1º, o seguinte dispositivo. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Ora, a preocupação do legislador aqui no caso é o de evitar decisões contraditórias, ou seja, assim estipula o legislador por segurança jurídica. A parte pode alegar a conexão em preliminar de contestação, conforme estipula o artigo 337, inciso 8º do Código de Processo. Também pode ser conhecida de ofício pelo juiz, mas sempre com a observância do contraditório, certo? Porque o juiz está impedido de proferir uma decisão surpresa. Ele deverá, nesse caso, intimar previamente as partes para manifestação sobre eventual conexão entre os feitos. E fica expressamente vedado pelo artigo a reunião de ações conexas caso uma delas já tenha sido julgada e a outra não. O parágrafo 2º estipula que aplica-se o disposto no caput, primeiro, à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, e 2, às execuções fundadas no mesmo título executivo. Quer dizer, podem ser reunidas, inclusive, ações se uma estiver em fase de conhecimento e a outra de execução, certo? E para julgamento conjunto, então. O parágrafo 3º, por sua vez, traz uma regra que é a seguinte: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar riscos
que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ora, o professor Nelson Neri Jr., ao meu ver com muita razão, faz a seguinte crítica nesse caso. Como assim nós vamos reunir processos diferentes sem qualquer conexão entre si, né? Sem nenhum risco de decisões conflitantes? Essa situação não faria nenhum sentido. Então, ele reputa inócua essa disposição do parágrafo 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil. Nós comentamos ali em relação ao artigo 55 que duas ações elas serão conexas quando lhes forem similares, comuns, ou o pedido ou a causa de pedir, certo? Portanto, essas duas ações elas são conexas porque elas são similares uma à outra. Elas não são exatamente a mesma, que seria o caso de litispendência, tampouco elas podem ser entendidas uma dentro da outra, uma maior do que a outra. Agora, aqui no artigo 56, a partir daí, o Código traz a situação da continência, que é a segunda forma da prorrogação ou da modificação da competência, né, relativa, que somente a competência relativa pode ser modificada. Então, diz o artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Ora, então, ao ler o caput do artigo 56, a gente consegue perceber que a continência nada mais é do que uma espécie de conexão, certo? Só que é uma espécie mais qualificada de conexão, porque ela exige mais do que a conexão. Ela vai exigir dos 3 elementos da lide, partes, causa de pedir e pedido, ela vai exigir identidade de partes e, aqui, como diz o artigo, o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o pedido das demais. Vamos dar um exemplo que vai facilitar. Olha só, vamos supor que nós temos duas causas, tá? Em uma delas, o autor está pedindo a anulação de uma cláusula contratual. E na outra causa, esse mesmo autor, contra o mesmo réu, está pedindo a anulação do contrato inteiro. Ora, nós conseguimos ver claramente que a primeira ação está contida na segunda ação, que é maior, correto? E a continência, ela não chega a ser uma litispendência, porque na litispendência seria exigida a igualdade dos 3 elementos da lide, de partes, da causa de pedir e do pedido. Então, vamos lá. Diz aqui o professor Humberto Teodoro Júnior, no curso de Direito Processual Civil dele, página 241, a edição é a última edição de 2020, que a continência se dá entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mais o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. É exatamente o que está no artigo 56. Na verdade, a continência não é mais do que uma modalidade de conexão, já que todos os elementos desta, de forma alguma, devem estar presentes naquela. A diferença está em que, na conexão, os elementos de caracterização não reclamam presença conjunta total nas diversas ações, enquanto na continência é indispensável que uma delas contenha todos os elementos das demais ações. Então, nós temos aqui uma relação de ação continente, né, e de conteúdo. Por quê? A continência
que é, na verdade, uma variação da conexão, ela vai ser sempre maior em sua abrangência, como vimos nessa situação do exemplo da anulação de uma das cláusulas ou da anulação do contrato inteiro, está certo? Bom, prosseguindo, o artigo 57 do Código de Processo, ele estipula que quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Claro, isso é para sempre evitar decisões contraditórias e para que haja segurança jurídica na aplicação do direito, certo? A reunião pela continência vai sempre exigir que o primeiro processo proposto seja o da ação contida, né, o da ação menor. No exemplo que demos, é daquele processo em que foi pedida a anulação de uma das cláusulas do contrato. Isso porque, caso a ação de pedido maior seja proposta antes, caso a ação de anulação do contrato inteiro seja proposta antes, o que vai acontecer? Não vai ter nenhum sentido a propositura da ação menor, não é mesmo? Uma vez que a ação menor já está contida naquela ação maior, que é a da rescisão do contrato inteiro. Então, vai caber ao juiz, no caso, reconhecer a litispendência da ação menor, no caso da segunda ação, e julgar extinto o feito. Muito bem, então eu já sei que eu terei duas ações conexas ou mais ações conexas quando tiver identidade de causa de pedir ou do pedido, tá? Eu também sei que haverá continência de duas ou mais ações quando tiver identidade de partes, causa de pedir, mas o pedido de um é mais abrangente ou está contido em outro pedido. Ok. Então, eu também já sei que eu vou ter que reunir essas ações, né, ou conexas, ou com relação de continência, perante apenas um juízo para evitarmos decisões contraditórias e provocarmos insegurança jurídica. A pergunta agora que nós fazemos, e vamos descobrir a partir do artigo 58 a resposta, é: perante qual juízo deverão, então, ser processadas e julgadas essas ações? Vamos lá. O artigo 58 estipula: a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Quer dizer, o artigo aqui está me dizendo que essas ações serão reunidas perante o juízo prevento. Mas qual vai ser o juízo prevento? O artigo 59 agora, na sequência, vai nos responder. O registro ou a distribuição da petição inicial é o que torna o prevento o juízo. Deve-se saber, então, em qual juízo foi primeiro registrada ou distribuída a primeira ação, certo? O registro, ele acontece quando apenas um juízo tiver competência para a matéria naquela localidade. E a distribuição vai acontecer depois do registro, quando existir mais de um juízo competente para aquela matéria, certo? Então, daí a petição inicial ela vai ter que ser distribuída dentre aqueles juízos ali que têm idêntica competência. O artigo 60, por sua vez, estipula: se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Vamos supor, então, hipotético exemplo, que metade de um imóvel rural está em uma comarca e a outra parte desta fazenda atinge o território de outra comarca.
O autor, então, vai escolher onde vai propor a ação dentre estas duas comarcas, tá? E a decisão judicial valerá sobre a totalidade do imóvel. Do tanto que eu estou falando, chegou até me dar calor, então eu prendi o meu cabelo. Mas estamos já na reta final desse capítulo relativo à competência. Prossigamos. O artigo 61 estipula que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. O professor Cândido Dinamarco, ele diz que se faz uma prospecção, então quando você entra, por exemplo, com uma ação cautelar, faz-se uma prospecção a respeito da competência da ação principal, né? Para então você protocolizar a sua ação cautelar. A ação principal é aquela em que o autor faz o seu pedido mais importante, enquanto que a ação acessória seguirá sempre a ação principal, tá? O artigo 62, ele fala sobre o seguinte: a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é interrogável por convenção das partes. Então, aqui nós temos a tratativa de critérios que definem a competência absoluta, né? O próprio legislador diz que matéria, pessoa e função, nós estamos falando sobre competência inderrogável por convenção das partes, sendo, portanto, matéria de competência absoluta, tá? Vamos dar aqui um exemplo de cada uma. Competência em razão da matéria. Vamos lá. Eu sou juíza titular da primeira vara civil da comarca de Nova Andradina, estado do Mato Grosso do Sul. Perante o juízo da primeira vara, correm as ações cíveis de competência residual. O que é residual? Residual é aquilo que não é de competência da família, sucessões, cartas precatórias, dentre outras. Existe o juízo da terceira vara civil na comarca de Nova Andradina, que é responsável pelo processo de julgamento dessas outras demandas, tá certo? Então, se eu receber uma ação de divórcio na primeira vara, eu serei absolutamente incompetente, porque eu sou apenas competente para as ações cíveis residuais e temos lá na comarca um juízo competente de direito para ações de direito de família, certo? Esse é um exemplo, portanto, de competência em razão da matéria. A competência em razão da pessoa, nós falamos, por exemplo, quando a União Federal, as suas fundações, autarquias, empresas públicas, etc., atuam como parte ou como terceiro interveniente em um processo, tá? Então, nesses casos, não podem ser propostas, não podem tramitar perante o juízo estadual, porque em razão da pessoa, União Federal, essas ações deverão tramitar perante a Justiça Federal, à exceção que nós já mencionamos anteriormente e que estão estabelecidas, seja na Constituição Federal, artigo 109, parágrafo 3º, seja na legislação que já mencionamos anteriormente. E temos também a competência funcional, que diz respeito, por exemplo, às ações que normalmente são propostas na primeira instância, né, e os recursos que são julgados pelo tribunal. A competência, aqui nós fazemos uma breve lembrança acerca das consequências, né, de ser a competência absoluta. A competência absoluta será arguida pelo réu sempre num preliminar de contestação. Ela poderá também ser alegada em qualquer tempo, inclusive por via de ação rescisória, conforme artigo 966, o 2º do CPC. Ela pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, tá certo? Mas precisa antes dar oportunidade de manifestação às partes. Nós dissemos que o juiz, ele tem a obrigação de dar
a oportunidade de manifestação das partes em obediência ao princípio do contraditório, tá? E não é possível a prorrogação, então, de competência no caso da competência absoluta. Aqui no artigo 63, nós vamos fazer um lembrete também. Nós vamos fazê-lo quanto à competência relativa em razão do valor e do território. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Ora, trata-se então da competência relativa em razão do valor e do território, né? Aqui, atenção. A Lei dos Juizados Especiais Federais, que é a Lei 10.25901, e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é a Lei 12.153 de 2009, trata de competência absoluta. Por quê? Porque tratam das questões relativas à competência em razão da pessoa, né? Na primeira, os Juizados Especiais Federais, em que estão presentes lá a União, suas autarquias, etc. E a segunda, em relação aos juizados especiais da Fazenda Pública, em que a Fazenda está litigando. Portanto, tratam-se de competência absoluta em razão da pessoa, essas duas leis. Já a Lei 9.099, que também é dos juizados especiais, só que os juizados especiais cíveis e criminais, né, dos estados, ela delimita a sua competência as causas de valor de até 40 salários mínimos, né? Então, nessas causas com valor menor aos 40 salários mínimos, poderá o autor escolher entre propor a sua ação perante o juizado especial cível ou perante a vara cível, conforme a sua conveniência. O parágrafo 1º do artigo 63 estipula que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Portanto, cláusula de eleição de foro apenas se por escrito. O parágrafo 2º estipula que o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Então, o parágrafo 2º, ele está dizendo que mesmo com o falecimento das partes, os sucessores vão ficar vinculados à cláusula de eleição de foro. Cláusula essa que deverá sempre ser por escrito e relativa a negócio jurídico específico. Não pode ser relativa a negócio jurídico genérico, por exemplo, tratativas entre a empresa A e a empresa B para todo sempre, o foro competente será o foro da cidade de São Paulo. Não, a eleição de foro vai dizer respeito sempre a negócio jurídico específico e deverá ser tratada expressamente no contrato. O artigo 63, parágrafo 3º, por sua vez, nos diz o seguinte, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Bom, em regra, a incompetência relativa, ela precisa ser alegada em preliminar de contestação pelo réu, certo? Sob pena de prorrogação da competência. Mas o parágrafo 3º, ele está trazendo para nós, em verdade, uma exceção a essa regra. Caso exista abusividade na eleição de foro detectada pelo juiz, o juiz deve, primeiro, intimar a parte autora, né? Porque, veja, parte autora, porque o parágrafo 3º está falando antes da citação, certo? Então, o juiz deverá intimar a parte autora para se manifestar sobre eventual abusividade da eleição de foro, né? Diante da obrigatoriedade do contraditório. Depois, o juiz vai decidir, tá? E ao decidir, ele vai fundamentar as razões que demonstram que a cláusula de eleição de foro seria abusiva no caso concreto, e assim ele deve proceder em observância ao quanto estipulado, determinado pelo artigo 489, inciso 2º do Código.
O parágrafo 4º, ele nos diz que, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Então, eventual incompetência relativa, ela precisa, novamente falando isso, ela precisa ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência e de preclusão. O que é a preclusão? É a perda do direito de praticar um ato processual em função do decurso do prazo legal. O artigo 64 e seus parágrafos vão trazer novamente alguns ensinamentos gerais a respeito da matéria de competência. Diz o artigo 64, a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Bom, antes do Código de Processo de 2015, existia uma diferença em relação às alegações de incompetência, fosse a incompetência absoluta, fosse ela relativa. Anteriormente existia a figura da exceção de incompetência, mas o Código de Processo de 2015 acabou com essa diferenciação e é bastante simples. Agora a alegação sempre se dará via contestação em preliminar de contestação, certo? Sob pena de, no caso de ser a competência relativa, ocorrer a prorrogação de competência. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Aqui a gente lembra novamente que qualquer declaração de ofício pelo juiz, inclusive essa de incompetência absoluta, deve ser precedida de manifestação das partes, ou pelo menos de oportunização de manifestação das partes, em obediência ao princípio do contraditório. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência, certo? A decisão imediata, então, evita atos desnecessários produzidos eventualmente, por um juízo incompetente. O parágrafo 3º estipula que, caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. É a consequência da admissão da incompetência. Existe aqui um princípio chamado princípio da competência, assim mesmo, que demonstra que o juízo que primeiro conhece da causa, ele é naturalmente competente para decidir sobre a sua própria competência. O parágrafo 4º diz que, salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Bom, aqui a gente está, então, diante da dinâmica de aproveitamento de atos processuais, que decorre do princípio da eficiência processual, princípio constitucional da eficiência. Quando os autos chegarem ao juízo competente, este último juízo vai analisar, então, quais são as decisões, os atos praticados anteriormente pelo juízo incompetente que valerão e quais aqueles que não valerão. No artigo 65, nós temos a previsão expressa de que prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Ora, a incompetência relativa não alegada, ela é prorrogada, ao contrário da incompetência absoluta, como já vimos. Pela prorrogação da competência, um juízo, então, inicialmente incompetente, ele passa a ser competente. O parágrafo único determina que a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. E o artigo 178 do Código de Processo Civil estatui quais são as causas em que o Ministério Público atuará e determina que assim agirá nas causas em que houver interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse, certo? E nessas causas, então, o Ministério Público poderá também alegar a incompetência relativa.
Chegamos finalmente ao último artigo deste capítulo do Código de Processo, que fala sobre a competência. O artigo 66 diz que há conflito de competência quando, inciso 1º, 2 ou mais juízes se declaram competentes. Nesse caso, o conflito é positivo de competência. Inciso 2º, 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Aqui, todos os juízes estão dizendo que não são competentes. É o caso, então, de conflito negativo de competência, né? Originalmente, a ação é proposta perante o juiz, o que se declara incompetente, remete os autos ao que reputa ser competente, que recebe o processo. Ao analisar a própria competência, nós vimos, né, com base no princípio da competência, entende ser também incompetente para processo e julgamento do caso. E inciso 3º, entre dois juízes ou mais, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Né? Isso vai acontecer nos casos de conexão e de continência. Pode haver conflito sobre em qual juízo serão reunidos os processos. A regra que resolve esse conflito está lá no artigo 59, sobre o que falamos anteriormente, no que se refere ao tema da prevenção. Então, é a regra da prevenção que soluciona esse tipo de conflito. O parágrafo único estipula que o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Enfim, o primeiro juízo que recebeu a petição inicial declara-se incompetente, por exemplo, e remete os autos a quem reputa ser competente. O segundo juízo recebe o processo, analisa e, se entende ser o competente para processo e julgamento, processa o caso, acabou o problema. No entanto, se ele decide não ser o competente, que não é ele o competente, ele encaminha, por exemplo, a um terceiro juízo. O terceiro juízo recebe aquele processo e entende que é o competente, entende, por exemplo, que o competente é qualquer dos juízos anteriores, não é ele. O que ele vai ter que fazer então? Ele vai ter que suscitar o conflito de competência que será analisado pelo respectivo tribunal.